Ultimamente eu tenho sido muito lisonjeiramente elogiado pela retórica, sendo a arte do bem falar retórica. E eu pensei em fazer uma introdução à retórica, que vai estar em algum conteúdo futuro aí, com material escrito e tudo mais. Mas agora eu vou fazer um exercício anterior à retórica em si. A retórica sendo a parte mais formal, estrutural, de cadência, escolha de palavras. Eu estou falando aqui na parte da organização das ideias, da organização da psique humana. Esse vídeo vai se basear em uma dica. Preste atenção no que você fala. Preste atenção em si mesmo. Essa dica norteia todo o resto. Muita gente, inclusive adultos já, falam sem pensar. Eles usam expressões prontas que vieram de sabe-se lá onde, de pessoas com sabe-se lá que intenções, e com isso a pessoa acaba comunicando não necessariamente o que quer comunicar, e sim a pessoa causa impressões. E se tiver sorte, essas impressões corresponderão à comunicação que ela queria, ou seja, o significado que ela queria passar, o significado que foi interpretado. Então existe ali a comunicação efetiva, dependendo da sorte. O ser humano obedece o princípio da mínima energia, então você vai ter que fazer um esforço para esse exercício. Se você quer falar melhor, não basta só ficar bonitinho o teu discurso, porque não vai ter substância. Mais vale um discurso com substância feio do que o político falando super bem, mas você vê claramente que ele está contornando as questões. É frustrante ver uma pessoa assim. Eu aprendo a respeito de oratória com uma pessoa dessas, mas eu aprendo como ser um bagre ensaboado, uma pessoa que foge da questão, que é uma faceta da retórica. Mas falemos aqui de autoconhecimento, de sinceridade e verdade, porque isso é o alicerce de uma vida. Estou falando de questões maiores do que a retórica aqui. Então, ao prestar atenção em si mesmo, olhe se você acredita no que você fala. Cada expressão que você fala, especialmente as mais impactantes, que as pessoas param, olham, assim, analise-as. Olhe para si mesmo e fale, então, será que eu acredito nisso? Quer dizer, de onde veio isso? O que quer dizer isso? Mesmo você, jovem aí, cara, que semi-analfabeto, mal sabe escrever porque nasceu com o celular na mão, tá? Não tem problema. É esforço que vale. Se esforce. Veja a sua frase e vou me pautar num exemplo para falar a respeito disso. Cidadão, ex-aluno, rapaz bacana, solícito e tal, ano passado isso. Ele chegou para mim, estava no fundo da sala, chegou para mim e falou, professor, quero uma dica tua. Aí ele falou que fez um texto lá para uma professora de, acho que sociologia ou filosofia. Chegou o final do texto assim, ele falou, eu coloquei uma frase aqui que é, eu me desculpo por ser homem, eu peço desculpa, eu peço perdão. E aí eu tive uma impressão na hora, assim, eu falei, eu já ouvi isso antes, né? Já sei, eu já entendi, mas vamos prospectar o terreno. Eu, na ocasião, tentei convencê-lo, tentei despertar nele algo que eu estou tentando despertar no meu interlocutor agora, que é o seguinte. Eu cheguei a ele e perguntei, você concorda com essa frase? Quer dizer, você concorda com o seu pedido de desculpas? Quer dizer, você de fato se sente mal por ser homem? Você sente que você ter nascido homem, que é algo primeiro que você não controla, é algo intrinsecamente ruim, é algo pelo qual você deva pedir desculpas? Já não é estranho porque dá intencionalidade a algo que não, você de fato não teve uma intenção por trás. E é estranho, quer dizer, porque será que alguém está querendo fazer você se sentir mal por algo que no fundo não é mal, mas a pessoa quer que você creia que isso seja mal, que seja ruim? E eu não vou mais fundo nesse vídeo a respeito disso, porque daria para falar sobre isso, é um assunto maravilhoso. Eu sou contrário radicalmente a esse tipo de ideia. Mas voltando. Mas eu não falo isso em aula, nem nada. Eu fico bem na linha.
Eu só perguntei pro cara assim, você concorda? E ele, no fundo, começou a falar, e ao falar ele organizou as ideias dele. E ele chegou e falou, no fundo, eu só tô falando isso porque eu acho que é o que a professora quer ouvir. Eu não concordo com isso. Eu falo, por que você vai escrever isso então? Você não poderia só tirar a frase e seguir sua vida? Mas, quando ele me falou isso, na hora eu já pensei, tá, se essa frase ele falou para agradar a professora, possivelmente o texto dele inteiro foi isso. E qual o problema? A gente não tem que agradar as pessoas também para ser agradado? Né? Pessoas nos agradam, a gente agrada as pessoas. Qual que é o problema? Há níveis para isso. Você agradar uma pessoa se anulando completamente, isso é bom? É construtivo? É uma relação sustentável? O cara conhece a menina, a Pomerode, linda. Aí ele deixa de fazer tudo o que ele deve fazer. De treinar porque ela não gosta. Tá agradando, tá vendo? Tá agradando. Ela não quer que ele treine, supostamente. No fundo ela quer. Mas ela vai falar que não, ela quer mais atenção, mais tempo junto. É um teste. Etc. Deixa de fazer tudo. Fica lá fofinho. Tá bom isso? Você deixou de ser você mesmo. Não tá? Você tem que ser você. E tem que saber negociar com o outro. É análogo. Se você só escreve o que o outro quer ouvir, se você só fala o que o outro quer ouvir, e não o que você de fato acredita que seja verdade, você está se anulando enquanto pessoa, mas eu vou além. Porque você nem é muito pessoa ainda. Não é muito eu. Você vai se construindo eu, se construindo indivíduo, na medida em que você, por meio de esforço, começa a se sofisticar. Você, num texto desses, mesmo sobre assuntos que não têm relevância nenhuma, esses assuntos imbecis, tipo redação do Enem, que só serve para entrar no vestibular, passar no processo, você pega, olha, se você escreve numa redação de ensino médio usual, aquilo em que você de fato acredita, você está se conhecendo mais. É um exercício de autoconhecimento. Se você acredita em cada frase que está ali, mesmo mal escrito que for, que, novamente, eu falei, você pode ser semi-analfabeto, eu não tenho... A questão é você se esforçar para escrever aquilo em que você de fato acredita. Para você começar a se enxergar naquele texto, falar, pô, eu escrevi isso aqui mesmo. E aí você aceitar a crítica também de frente. Porque quando você escreve o que você de fato acredita, e não o que a outra pessoa quer ouvir, pode haver uma certa divergência em interesses. Mas o texto é teu. A fala é sua, não é da pessoa. A pessoa fale o que quiser, você fale o que quiser, mas também esteja preparado. Assuma a responsabilidade pelas consequências da tua fala. Quanto mais você fala aquilo em que você acredita ser a verdade, melhor você se torna nessa investigação, nessa busca da verdade absoluta. Isso é muito bom para você se orientar no mundo. O mundo está aí para ser desbravado, a realidade está aí, disposta na sua frente. Você olha pela janela, essa realidade. Mas tem gente que, por meio de estruturas racionais, por meio de um monte de ideia que está errada, ideias erradas, a pessoa fica ali, masturbação mental. Não, essa ideia é bonita, é a justiça, é a igualdade e tal, é Fórum Econômico Mundial, o céu é verde, e aí a pessoa fica acreditando nisso, e o mundo está errado, a realidade está errada. Se você de fato acredita nessas ideias que eu falei agora, escreva, fale essas ideias. É importante que você se escute falando isso e veja se você de fato acredita. O problema central hoje, com questões dos assuntos polêmicos, os ditos cancelamentos e afins, é que muitos dos cancelados, no fundo eles falam o que muita gente acredita, mas não falam. O problema de pessoas não poderem falar é que daí a pessoa não se organiza e não se conhece. Muitas vezes a pessoa acha que acredita em algo, mas quando fala a pessoa percebe que não é bem assim. Que é uma coisa muito mais leve. Só que por ela não poder falar, acaba que na cabeça dela fica muito rudimentar, binário.
Aí vira o tipo de pessoa que fica fazendo briguinha política lá, você é do partido A, partido B, e um brigando com o outro. Mas quando você começa a falar sobre o assunto, você começa a sofisticar a tua visão a respeito do assunto. Aí você sai desse tipo de coisa que é massa de manobra, que é perda de tempo, distração para as grandes questões. Você sofisticar-se é você falar aquilo em que você realmente acredita. É aquilo que você fez o maior esforço e falou, é o melhor que eu consegui. É isso. O que eu falei é uma joia. E aí você vai ver que as pessoas valorizarão mais o que você fala. Tendo o substrato, sendo um cara bonito, bem articulado, mas um cara que não fala aquilo em que acredita, não tem o mesmo impacto. Você engaja o teu corpo, tipo, tua alma com um discurso verdadeiro. É muito diferente daquele discurso superficial, de vendedorzinho, discurso de político. Quando a pessoa fala de fato, fala aquilo em que acredita. O discurso é firme, o discurso é outro, mobiliza a emoção da pessoa. Então, antes de pensar em questão formal, questão de cadência de palavras, ou apoio de fala, cidadão que fica falando tipo, né, fica ali travando, coisa pra mim de amador, mas isso é menos importante do que você buscar em si aquilo em que você acredita. Porque essa busca vai sofisticar você, a tua percepção, a tua comunicação. Você vai dar mais valor para aquilo que você fala, porque o que você fala foi pensado, são ideias com mais intelecto, tempo de pensamento. Elas têm mais valor ali. A pessoa que só chega lá, o Pedrinho tem chulé, você não tem valor zero. A pessoa está inflacionando a própria palavra. Se tem o cidadão Zezinho, o Zezinho vai lá e todo dia ele fala, o Pedrinho tá com chulé, haha, o Pedrinho é feio, o Pedrinho ele tá com chulé, fala de novo, ele perdeu a criatividade. Você acha que quando ele for falar a quarta vez eu vou ouvir? Não. Por quê? Porque ele inflacionou a própria palavra dele. Ou seja, perdeu o valor. Agora, se tem um cidadão que toda vez que ele fala, ele chega e fala algo da experiência, ele fala algo que agrega, que é sabedoria marciniaquiana, como que você não vai ouvir uma pessoa dessas? Seja a pessoa que atribui valor ao que fala. Não seja a pessoa que diminui o valor da própria palavra. Está com você fazer isso. Não é culpa do outro não te ouvir. Ninguém me ouve como eu sou oprimido. Não. A culpa é sua se ninguém te ouve. Ou você está no ambiente errado, que aí também é culpa sua. Você tem que ter o tato do ambiente certo. Não adianta eu ir querer falar de filologia grega com um aluno do ensino médio, isso não faz sentido nenhum. Se eu quiser debater análise literária, não faz sentido nenhum. A culpa é minha de eu estar situado ali e querer discutir isso. Não é culpa deles. Agora, muitas vezes o que acontece não é isso. Não é erudição demais para um ambiente que não te acompanha. Geralmente é o contrário. É o cidadão que mal desenvolveu as próprias ideias e já quer que todo mundo pare para ouvi-lo. O cidadão mal começou o autodesenvolvimento, mal começou a treinar em nada e já quer que toda a mulherada pare para ele passar. Já capomerou de 10. Fofinha. Faz sentido? Quer dizer, o cara quer tudo de bandeja, tudo de brinde. Se você quer ser ouvido, se você quer que a tua palavra ecoe de fato na mente de quem ouve, então coloque tempo na sua palavra. Não necessariamente quer dizer, eu quero dizer com isso, falar as palavras bonitas, que são muito boas, mas que elas tenham um significado próprio, que você saiba o que você quer dizer com elas. Não seja o tipo de pessoa que joga palavras bonitas no meio do discurso, e aí quando é perguntada o que você quis dizer com esse termo que eu desconheço, a pessoa chega e desconversa. Aí são dois erros. O primeiro, o cara não teve a humildade de chegar e falar não sei. E o segundo erro, que
é a pessoa usar uma palavra que não conhece. Ou seja, ela não acredita no que falou. Ela falou por falar. Sabe? Ah, falei por falar. Chegou, tá frio. Por que você falou isso? Reflita um pouco. Não, mas eu falei isso porque eu queria estabelecer o contato com outro ser humano. Isso se chama função fática da linguagem. Quando chega um ser humano, eu quero saber qual é a dele. Eu quero detectar inconscientemente se ele está bem, se ele é uma criatura com a qual eu posso continuar a interação, ou se ele está fechado. Para tal, eu vou lançar mão de um artifício legítimo, linguístico, chamado a função fática da linguagem. Você vai lá e fala, tá frio, né? E segue. Tudo bem, pelo menos você sabe ali a razão de ser disso. Mas se você só faz isso, se você só fala o assunto básico, se você toda vez que chega só vai falar da reclamação, só porque você acha que todo mundo vai gostar, é o tal do assunto profissional, o assunto da mesa de trabalho. É adequado. É isso. Mesa de trabalho tem isso. A pessoa tem que chegar e se questionar. Na minha fala privada, eu serei assim também? No meu diálogo interno, eu vou usar palavras sem significado, despidas de semântica? Ou eu quero ser o tipo de pessoa que faz o uso da linguagem como mais um instrumento para buscar a verdade, que é uma postura de filósofo? E tudo isso sem dispensar a beleza, sem dispensar que a pessoa que te ouve vai ver tua aparência também. Então, se você chega lá, roupa de mendigo, todo lá complicado, exalando aquele cheiro ruim, a pessoa não vai estar tão disposta a te ouvir. Mas mesmo você nessa situação toda ruim, se você chega e começa a falar a verdade, você vai reunir pessoas ao seu redor, sem dúvidas. É indubitável. Especialmente porque deve causar um estranhamento e tanto se você pegar um mendigo e começar a falar de uma maneira mais erudita. Então, talvez pelo contraste, que geralmente a fala erudita está associada à mais alta aristocracia, Tiago Casselli, e a mendicância está associada a algo mais primitivo, a gíria, a pessoa não falar muito, sair gritando pela rua. Não, se alguém passou pela Praça Tiradentes sabe o que eu estou falando. A pessoa gritando, sabe, de dia, as coisas assim. Então você junta isso, dá um elemento de contraste bom, chama a atenção. Queria deixar curto, mas eu vou falar uma segunda questão que é fundamental. Você está prestando atenção no que você fala. O tempo todo você fala e pensa sobre o que fala. Você está prestando atenção. Então eu estou conversando. Olha o cérebro ali. Presta atenção no meu corpo. Tá, eu falei para essa pessoa que no fundo ela é bonita, mesmo, mas no fundo eu não acho que seja. Eu acho importante esse tipo de reflexão. Chega lá, amiga, o dragão de Komodo. Aí, eu tô bonita? Você pode dizer que sim. Aí vai com você. Pro teu critério de beleza é capaz de ser mesmo. Mas analise isso que você está vendo ali. Você não precisa chegar e esculhambar a criatura. Você pode chegar e ser sincero. Você pode chegar e falar, essa roupa ficou boa. Então você, entendeu? Olha a retórica aqui. Olha a retórica aqui. Já que você, primeiro, eu já não andaria com uma pessoa assim. Então eu não tenho esse problema. Vamos fazer um parênteses aqui. Chega os caras pra mim, você nunca dá roupa GG pra tua mulher, você dá sempre roupa P. Eu falei, óbvio que sim, porque ela é magra. Mas assim, mas os caras, eles têm uma realidade diferente da minha. Mas enfim, então, esse também. Mas por enquanto, se você lá... Tô dando esse exemplo, né? Espero que vocês não padeçam desse mal. Mas vamos supor, então, que seja lá esse exemplo ruim que eu falei. Aí a pessoa chega e pergunta, fiquei bonita com essa roupa? Aí você chega e fala, se você achou que a roupa ficou boa na pessoa,
você fala assim, essa roupa ficou boa em você. Não é bonita. É o dragão de Komodo, cara. Mas a roupa ficou boa. Aí você continua. Segue a vida. Aí já muda de assunto já. Sabe? É outro assunto. Segue a vida. Você tem que saber ali, ó. Aí é a retórica verdadeira. Outra questão que eu ia falar, só pra fechar esse, conheça bem as expressões que você usa. Sabe de onde veio. Muita gente usa umas frases que vêm de grupos com os quais não concorda. Numa discussão intelectual, supostamente, mas que envolve elementos culturais, dessas discussões de hoje a respeito do que é arte, isso e aquilo, diversos grupos lançam mão de artifícios linguísticos para tomar a frente nessa batalha, nessa guerra linguística. E um dos artifícios para você ter vantagem é você tem o seu conjunto de palavras e termos e você os usa. O inimigo, vou falar, se eu, para contrariar um certo grupo, começo a usar as palavras deles para contrariá-los, eles já estão ganhando. Use as palavras boas, as palavras que você aprendeu lendo os clássicos, ouvindo os filósofos, fazendo as incursões literárias verdadeiras, as boas, lendo a Bíblia, sabe, o que você aprendeu, as boas palavras. Não use as palavras ruins, que você aprendeu em, sabe-se lá onde, no livro didático do ensino médio. É complicado. Se você, mesmo fazendo piada, isso é que tá. Tem aluno que chegava pra mim, ou pessoa que eu conheço até, e começava a fazer piada pra mim na época que tava aquele pronome neutro em voga. Começava a fazer essa piada, falou, cara, não fale isso nem em piada. Você não tá entendendo. Eu sei que é imbecil. É inorgânico, tem motivação claramente política, que travestida de sinalização de virtude, quer dizer, que não é pra ofender o cara que não sabe decidir o gênero, que na verdade é só o... Sabe, tipo, ele tá preocupado em não ofender e não, no fundo, querer empurrar um certo conjunto de regras arbitrárias para me forçar a falar de certa forma. Tipo o cara que fala todos e todas e fala, cara, português é todos. Pare de complicar. Mas no fundo tem uma intenção por trás. Que geralmente é politizante. Geralmente é, eu quero mandar em você. Eu quero que você fale assim. Fica com pressão aí. Que daí se você não fala daquele jeito, ó, tá vendo? Ele é o malvadão. Saiba o que você usa. Você fala todos e todas, por que você fala? Uma pergunta. Voltando, tem outras questões aí. Mas saiba de onde vem, saiba a origem. Não saia usando palavras à toa. Se você que me ouve quer se tornar um bom orador, primeiramente você tem que saber o que você está falando. É ver o mundo, é percebê-lo bem. Não adianta o teu discurso ser bonitão, mas ser uma enrolação, ser superficial. É profundidade. É gastar tempo mesmo. É tipo o treino ali da academia. O cidadão vai dias e dias pra academia. É um treino, é um exercício. Não é só ficar folheando o dicionário achando palavras novas. Para mim o ponto não é esse. Mais vale você folhear um livro de literatura e achar expressões completas, significativas, dentro de um contexto humano, que geralmente seria o livro da boa literatura. Então, pegar expressões prontas num livro de literatura consagrada, pegue lá um Balzac, pegue um Machado de Assis. Pegar expressões dali, expressões com significado claro, preciso e belas também. Pega tudo isso. E, por fim, independentemente do que você pegar como fonte inspiradora, saber de onde veio, você, independentemente de quanto você falar, preste atenção enquanto exercício, se propõe a fazê-lo, fale assim, esse dia inteiro, eu vou chegar e vou me observar. Tudo o que eu falar, eu vou ouvir e vou ficar pensando especialmente naquilo que gerou uma impressão ruim.
uma impressão boa, mas uma impressão, aquilo que as pessoas reagiram. Pense, por que eu falei isso? Foi só para gerar essa impressão? Eu realmente acredito nisso ou quis só gerar a impressão? Se eu não acredito nisso, mas eu quis gerar a impressão, é isso que eu quero para mim? Eu quero ser o tipo de pessoa que usa da linguagem só para causar impressões, mas sem acreditar no que eu falo? Aí já não é uma vida tão alinhada com o filósofo, é uma coisa mais político. Você tem que saber o que quer para si. Para ganhar o dinheiro, será que ser o filósofo, buscar a verdade é o melhor caminho? Note que há muitas reflexões aí. Meu ponto é você saber o que você quer se tornar, conhecer as próprias palavras, para com isso você conseguir ter essência no teu discurso. É falar quem é você se construir pela tua fala. O que você fala diz muito sobre si. Mas se você não é ninguém ainda, se tudo que você escreve é só para agradar alguém, se tudo que você fala é só porque é o professor, porque, sabe, a menina vai achar feio se eu falar isso. Rapaz, aí você nem é. Como é que fica?